Vivemos tempos em que a gente sabe falar do outro, mas não consegue reconhecer a nós mesmos. Vivemos tempos em que as pessoas não aceitam críticas e acham que apontamento analítico é para destruir o outro, quando na verdade a crítica é fundamental para reconhecer o que estamos fazendo e o que estamos sendo. Eu acho fundamental que as pessoas critiquem, o porquê, infelizmente, nós hoje temos o culto do cinicamente correto, dito como politicamente correto. A bajulação tomou conta das relações humanas. As amizades hoje são tão rasas quanto as amizades do Facebook, onde as pessoas bajulam-se, onde as pessoas falam coisas para agradar o outro, mas que não têm a sinceridade e o comprometimento de mostrar a realidade dos fatos. Quando a gente critica o outro, a gente tem que saber também reconhecer em nós aquilo que não está legal. Somos humanos e temos que saber tolerar os nossos erros. Somos humanos e temos que viver com as nossas limitações. Somos humanos e todos nós erramos. Por melhor que somos, ainda estamos em aprendizado. Mas, infelizmente, aqueles que se jactam por muita coisa, que adoram apontar o dedo para o outro, que adoram literalmente jogar pedras no outro, são aqueles mesmos que não conseguem conhecer em si aquilo que vê no outro. Aliás, Jesus já dizia-nos há 2000 anos atrás, você vê, né, a trave no olho do outro, mas não vê o argueiro no teu. Ou seja, nós vemos tudo no outro, mas não queremos reconhecer em nós. E na militância política, ou na vida política, melhor dizendo, nós vemos o quê? O antro do puxa-saquismo. E eu sei que eu sou muito odiado aqui na rede, exatamente porque eu nunca fiz puxa-saquismo. Eu sou um militante político. Eu tenho lado, eu defendo as minhas ideias, mas eu não gosto e nunca gostei de ser militante de seu borboleta. É aquele militante que faz tudo pelo seu candidato, é quase que um banquinho do seu candidato e perde a sua autonomia, seu pensamento crítico. Pelo contrário, eu apoio as pessoas, eu apoio os projetos, mas eu também mantenho a minha posição crítica. Não é porque eu sou eleitor do Ciro, não é porque eu defendo o Ciro, não é porque eu defendo o trabalhismo que eu não vou ver aqui os erros históricos do trabalhismo ou os erros históricos de Ciro. Existem erros sim, todos nós erramos. O problema no Brasil é que tem muita gente que erra e não reconhece os seus erros, que adora apontar o dedo para o outro, mas quando é para si, passa pano. E eu tenho visto com muita tristeza muita gente que apoia o Ciro passando pano agora com relação às últimas declarações do Ciro. O Ciro foi infeliz. Comparar Lula a Hitler é uma comparação indevida. Por mais que eu não goste do Lula, por mais que eu ache que o Lula realmente é um ser abjeto, alguém que não contribui para o debate político, comparar Lula a Hitler é um pouco demasiado. Não que Lula mereça o meu respeito total, no sentido de eu reconhecê-lo como um democrata de fato. Acho até que o Lula não é um democrata, acho que o Lula é um demagogo. Mas eu tenho certeza que para nazista o Lula não serve. E essa comparação é indevida. Até mesmo o Bolsonaro não deveria ser comparado como Hitler, porque o Hitler e o Bolsonaro há uma distância grande. O Hitler sabia o que estava fazendo e tinha um conjunto de princípios. O Bolsonaro não tem nenhum conjunto de princípios, nem mesmo um conjunto de princípios nazistas. Ele anda com os nazistas, ele tem pensamento fascista sem saber o que é. Então, meus caros, a gente precisa rever os nossos conceitos, porque de fato hoje, no cinicamente correto, nós temos visto uma geleia conceitual. As pessoas não sabem mais o que estão falando, as pessoas não sabem o que são as definições de fato. E lamentavelmente, eu tenho visto isso também por parte da militância de Ciro Gomes nas redes sociais. Aliás, eu venho repetindo aqui, tem muita gente que hoje se diz militante porque defende Ciro Gomes no Twitter, porque defende Ciro Gomes em diversas redes sociais, se titula como militante,
Mas ser militante não é só fazer isso. Ser militante é ter formação política. Ser militante é tentar entender as coisas, é ter uma visão crítica. E este pessoal não está tendo. Existem muitos simpatizantes de Ciro Gomes, mas que não querem entender a política. Estão devotando o Ciro como lulistas fazem com o Lula, como bolsonaristas fazem com o Bolsonaro. Enfim, sejam bem-vindos, simpatizantes de Ciro, para o nosso convívio. Mas, por favor, tentem se reconhecer no que são, porque, de fato, acaba prejudicando quando um militante, de fato, tenta propor ideias e tenta fazer articulações e lá tem um simpatizante que tem boa intenção, mas que não compreende o jogo político como um todo. E existe todo um processo aí que o pessoal que hoje está aí se dizendo militante em rede social não sabe. E eu não sou dono da verdade. Eu não estou aqui para dizer que eu sei tudo. Eu não sou exemplo de nada. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Ou a gente age diferente dos outros, ou não adianta a gente ficar falando, e a população nos colocando e nos igualando àqueles a quem a gente não quer igualar. Se você hoje está passando pano para Ciro Gomes, se você está achando que isso é uma atitude de militante comprometido com o Ciro, saiba de uma coisa, isso só prejudica o Ciro. É importante dizer, Ciro, você errou. E errou porque é humano, e quem erra reconhece o seu erro. Quem erra, volta atrás. Não há problema nenhum. E nesse sentido é que a gente tem que cobrar o Ciro. E não simplesmente passar pano para uma asneira que o Ciro falou. Ah, mas o Ciro falou uma asneira. Bom, quantas asneiras o Lula falou e quantas asneiras o Bolsonaro falou? O Ciro falou uma. Então, portanto, tudo bem, ele falou porque é humano. Humanos erram, humanos se equivocam, humanos se contradizem. Mas a gente só pode buscar o entendimento de que a gente precisa lutar não contra a contradição do outro, mas contra a nossa própria contradição. Aí a gente começa a evoluir e a qualificar o debate político, o debate da nossa vida pessoal, nos tornando seres humanos um pouco melhores do que somos. Sem isto, é blá 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 e perda de tempo. É isso que eu tenho para dizer.